Primeira coisa que eu quero que você guarde sobre meditação é que é algo natural. É algo natural do ser humano. Nós meditamos, você medita sem talvez nem perceber, né? Você já pratica a meditação e você nem percebe. Se você não é um praticante regular e isso é um assunto novo para você, saiba que você já é um meditante. Porque isso é algo que nós fazemos naturalmente, como respirar. É um processo nosso para reorganizar, para dar um reset ali interno da nossa confusão mental, dos nossos barulhos internos. Então, de tempos em tempos, a gente faz esse reset interno. Como que isso acontece de forma natural? Você já passou por momentos, com certeza, como por exemplo, indo para casa dirigindo o carro, ou indo para o trabalho dirigindo o carro, ou no ônibus, ou no metrô, em que você está acordado, você não está dormindo, você está acordado, e você de repente chega no lugar de destino e você fala assim, nossa, já chegou, eu nem percebi, né, como foi rápido. Você estava ali viajando, né? Aquela sensação, nossa, estava viajando aqui, eu nem percebi que eu já cheguei. E às vezes você está até dirigindo, você nem percebe o trajeto que você fez de tão automatizado que é aquele caminho para você. O que aconteceu? Você entrou em estado meditativo, né? Você entrou num estado de concentração. Você se colocou aí no que a gente chama de onda cerebral alfa, né? Um estado de meditação alfa. Então saiba que você medita com muito mais frequência do que você percebe. Um outro exemplo que eu posso te dar de como a meditação é natural, nós entramos em estado meditativo muitas vezes quando nós fazemos a prática de esportes, né? Existe uma conexão, o nosso corpo e a nossa mente, elas estão conectadas, né? E nós usamos às vezes técnicas meditativas que começam aqui na nossa mente para acalmar, para coordenar a nossa mente, acalmar os nossos pensamentos, pacificar o nosso interior. E essas técnicas elas têm um efeito no nosso corpo, um efeito de relaxamento, ou liberam alguns hormônios que fazem bem para o nosso organismo, etc. Mas o contrário também é verdadeiro. Através do nosso corpo, nós podemos induzir a nossa mente a esse estado meditativo de tranquilidade, foco, concentração. E você faz isso, já deve ter feito com uma certa frequência, dependendo da sua rotina, que é através da prática de esportes, né? Um exemplo que eu posso te dar é quando você sai para correr. Se você pratica corrida, o que acontece? Você tem uma prática, a corrida ela faz com que você entre em uma atividade repetitiva e de ciclos curtos. Sempre que você entra numa atividade repetitiva, de movimentos repetitivos, né? Então você está lá um passo depois ao outro, e de forma cíclica, em ciclos curtos, né? Um passo, 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 passo. Então você está fazendo um ciclo curto, você vai colocando o seu organismo nesse ritmo, você entra num ritmo, e isso de uma forma sempre constante, né? Se você vai correr 3, 5, 10 quilômetros, você mantém mais ou menos a mesma velocidade ao longo de todo o percurso. Então, isso faz com que você leve a sua mente para um estado meditativo. É muito comum corredores relatarem esse estado de alta concentração, de foco, de às vezes até esquecer que correu, né? É a mesma coisa do carro que eu comentei anteriormente. Você corre 5 quilômetros e quando você vê, nossa, já foram os 5 quilômetros e eu mal percebi, eu estava tão concentrado, estava tão fora de mim, né? A sensação de estar fora de você, você estava em estado meditativo. Natação também é um outro exemplo que você pode estar em estado meditativo, porque você está abraçada, respira, abraçada, respira, abraçada, respira. Você está nesse movimento cíclico de repetição durante um tempo, e essa atividade física leva a sua mente para um estado meditativo. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde e lembre sobre meditação é que todos nós meditamos, é um processo natural nosso e nós induzimos esse estado de diferentes formas, seja através do esporte ou seja através simplesmente da nossa necessidade orgânica de entrar nesse estado para poder dar um reset, dar uma reordenada aí na nossa confusão mental interna, nossos pensamentos, emoções, sentimentos, que é um fluxo incessante. Tá legal? Agora a segunda coisa que eu quero que você guarde é que a meditação ela é uma técnica, as técnicas meditativas elas estão presentes
todas as tradições e religiões mundo afora, tá? A gente acha assim, a meditação é uma coisa que vem do Oriente. Não é verdade. A gente usa a meditação nossa cultura aqui no Brasil e em outros lugares do mundo com muito mais frequência do que a gente percebe. Só que a gente não usa o termo meditação. Esse termo meditação ele está realmente mais associado às técnicas que vêm do Oriente. Mas eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, na cultura, na tradição católica, cristã ou evangélica, as pessoas meditam bastante, né? Quando você faz uma prece, quando você reza, quando você entra num culto e tem música, as pessoas estão cantando de forma coletiva, você está induzindo, você está entrando, aquelas são formas de colocar você mesmo em um estado meditativo, né? Quando você já ouviu falar dos mantras, né, os famosos mantras, o que é um mantra? É um som, é uma palavra, é uma frase que você vai repetindo. Você repete, você repete, você repete, repete aquela frase, aquele som, aquela palavra. Normalmente um mantra, ela é uma palavra ou frase que tem um significado para você, tem um significado importante. Quando você faz isso, você está repetindo isso, o que você está fazendo? A mesma coisa do esporte. Você está fazendo uma repetição cíclica, constante, e você está induzindo você mesmo a entrar em estado meditativo, a se concentrar, a focar, a entrar em você mesmo, a se pacificar, a acalmar essa turbulência interna de pensamentos, sentimentos e emoções. E nas tradições cristãs, católicas, evangélicas, isso é feito através das orações. A oração é um mantra, né? Então, quando você reza, por exemplo, o terço, e você repetidamente repete o Pai Nosso, a Ave Maria, você rezar o terço é uma prática meditativa da tradição cristã. Não usamos esse nome, os católicos, os cristãos não usam esse nome, mas é uma prática que podemos chamar de meditativa, que está te induzindo a entrar em você mesmo, a entrar em contato com você, a aprofundar. Na tradição judaica, a mesma coisa, né? As rezas e, enfim, o cerimonial te leva para estados meditativos, né? Existem algumas tradições religiosas em que há movimento junto com a oração, né? A pessoa vai lendo o texto sagrado e vai fazendo um movimento. Você já deve, se você não faz parte dessa tradição, você já deve ter visto na televisão, em algum filme, e se você pratica essa tradição, você sabe o que eu estou falando. Então faz um movimento. O que esse movimento está fazendo? O que ele está te ajudando a fazer? Repetição de ciclo curto, assim como correr, assim como nadar. Repetição de ciclo curto está te ajudando a entrar em estado meditativo. Isso está presente no budismo, no catolicismo, na religião islâmica, no judaísmo, e você pode procurar toda religião, toda tradição religiosa, ela tem alguma forma de prece, de culto, de canto, de danças circulares, né, em que você faz movimentos repetitivos, por exemplo, de rodar, tudo isso te coloca em estado meditativo. Então as tradições mundo afora, religiosas, elas desenvolveram técnicas e formas para você fazer esse mergulho para dentro, e depois eu vou te contar um pouco mais como esse mergulho para dentro vai te colocar pode te levar a uma posição de ter essas experiências transcendentais, espirituais, que a meditação tem essa capacidade aí de nos levar, através da prática, através da rotina. Então, essa é a segunda coisa que eu gostaria que você guardasse, que a meditação ela está presente em todas as tradições religiosas, em diferentes práticas, diferentes formas. E que você provavelmente se participa ou participava, já participou de alguma dessas tradições religiosas, você meditou, você entrou em estado meditativo. Então, o que eu quero deixar claro para você é que a meditação não é algo distante de você. Muito pelo contrário, ela está tão próxima, está tão presente no seu dia a dia que você nem percebe. Simplesmente inventaram um nome para isso e chamaram de meditação. Por que a gente tem então hoje um estranhamento ou uma certa dificuldade? Poxa, a meditação parece uma coisa tão distante, uma coisa oriental, né? Uma coisa zen para pessoas que seguem uma filosofia budista e tal.
Porque nós pegamos, né, no Ocidente, nós trouxemos as técnicas orientais e associamos a palavra meditação. Então, quando se fala meditação, nós imediatamente associamos com técnicas que vêm do Oriente. Então, é por isso que às vezes ela pode parecer um pouco distante. E por que nós usamos essas técnicas que vêm do Oriente? Porque as tradições orientais, né, do budismo, principalmente do Zen budismo, elas foram muito a fundo nessas técnicas. Elas desenvolveram um conjunto de conhecimento muito sofisticado em termos de técnicas meditativas. E elas são muito poderosas. Então, graças aí à globalização, graças à possibilidade de ter acesso hoje a conhecimento que está presente em todo mundo, nós podemos aqui no Brasil usufruir de técnicas milenares que foram desenvolvidas por muitos e muitos anos e muitas gerações e que são muito poderosas, eficientes para nos colocar em estados meditativos. Independente de tradição religiosa, independente de onde nós estejamos, a gente tem acesso a isso. Então hoje no Ocidente, no Brasil, as técnicas mais comumente usadas são as que vêm do Oriente, principalmente do budismo. E qual que é o objetivo da meditação? Por que meditamos? No Oriente existe uma expressão que eu gosto bastante, que eles falam que a nossa mente é um macaco doido, um macaco maluco, né? Que está aqui dentro da nossa cabeça, pulando para lá e para cá e gritando. Para simbolizar esse fluxo incessante de pensamentos, sentimentos, emoções, expectativas, que não cessa, que não para um segundo e não vai parar mesmo. A meditação ela entra para pacificar, para acalmar, para ordenar esse fluxo incessante, para que nós possamos ter acesso à nossa consciência. Uma outra forma de entender os objetivos da meditação, por que nós meditamos, é exercitar uma outra perspectiva de olharmos para nós mesmos. Através da meditação, você pode se colocar na posição de espectador de você mesmo. Sentar na plateia e olhar a sua peça de teatro acontecendo. É uma forma, uma prática para que nós possamos fazer este movimento com nós mesmos, né? Tirar da escuridão, sair do olho do furacão e olhar a nós mesmos, o nosso pequeno eu, né? O nosso pequeno ego, o nosso ego, de uma forma objetiva. E perceber que aquelas angústias, aquelas vaidades, aquelas necessidades, elas são ínfimas diante de algo muito maior do qual nós fazemos parte e do qual nós somos interdependentes. E ao perceber, olhar o nosso ego como um objeto, é nesse momento que a gente dá risada de nós mesmos, né? Então, é uma forma de entender o objetivo da meditação, é poder se observar e falar, putz, você não é assim tão complicado, ou os problemas não são tão grandes. Você sai do olho do furacão e você enxerga de longe, você ganha mais clareza, mais foco sobre você mesmo, uma percepção que você faz parte de algo maior. Uma forma legal, uma forma bonita, metafórica, tem uma metáfora muito bonita usada no Oriente, em que eles falam que a meditação é como um copo com água lamacenta, né? Então você vai lá numa poça de água lamacenta e coloca esse copo em cima da mesa. O que acontece? Essa lama ela vai aos poucos, né, decantando no fundo do copo, né, que é esse movimento de pacificação, de acalmar o seu macaco louco aí dentro de você. Então, essa lama ela não desaparece, ela continua dentro do copo, mas a água agora é cristalina. E a imagem, que é a metáfora que eles usam, que eu acho muito bonita, é que dessa forma, quando a água está límpida e a lama foi para o fundo, é quando a semente da lótus, e a lótus é a flor que no Oriente simboliza sabedoria, ela pode criar raízes e desabrochar na superfície, né? Então é uma metáfora bonita que eu gosto, para simbolizar os objetivos e a importância que a meditação, essa técnica feita de forma consciente, ela tem na nossa vida. Então na próxima aula eu vou explicar como que a meditação atua nas nossas ondas cerebrais, né? Como que meditando a gente afeta o nosso cérebro. Então vamos lá para a próxima aula.